Vamos falar hoje sobre como começar na oncologia? Será que eu preciso de muito investimento? Será que eu preciso de muita estrutura para começar a atender fisioterapia e oncologia? Não é necessário você ter grandes investimentos para começar em fisioterapia e oncologia. Por quê? Porque grande parte do nosso atendimento está estruturada no uso da cinesioterapia, da terapia manual e da fotobiomodulação. Vocês vão ver ao longo aqui nesse canal, onde eu vou explicar muito sobre o uso do laser e do LED na fisioterapia e oncologia. É um dos recursos onde a gente tem mais evidência científica e segurança de uso nos nossos pacientes. E esses recursos são recursos extremamente acessíveis. Então, para a gente iniciar em fisioterapia e oncologia, eu não preciso de grandes estruturas, equipamentos e aparelhos muito caros. O que eu preciso para começar em oncologia é conhecimento. Conhecimento esse sempre. E lembre-se, todo conhecimento é um investimento que ninguém nunca tira de você. A coisa que vale mais a pena investir na vida é conhecimento, que isso sempre vai ser teu e isso ninguém vai conseguir tirar de você. Mas depois de você investir no conhecimento, para você iniciar é mais fácil. E eu quero compartilhar com vocês como que eu comecei. Porque hoje vocês conhecem a Jaque, depois de 25 anos de estrada, jornada, tudo que eu fiz, fala, nossa, mas também, né, olha a clínica dela. Mas eu não comecei com a clínica desse tamanho. E eu não, né, eu não tive pai, mãe que o estruturaram e me deram uma clínica pronta. Não. Eu fui a primeira pessoa da minha família a estudar na área da saúde. Ninguém mais estudou na área da saúde. Eu não tinha, em quem me espelhar, onde seguir, então eu construí tudo isso sozinha. E foram a passos de formiguinha que eu fui crescendo, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Porque muita gente, às vezes, tem medo de começar alguma coisa ou trocar uma especialidade que a gente tem, vamos jogar aberto aqui, né. Eu também fiz fisioterapia respiratória. E era uma área que eu era muito apaixonada, fisioterapia hospitalar, respiratória e UTI. Então, durante muitos anos eu trabalhei no hospital, eu dava plantão em terapia intensiva, eu dava plantão noturno, que eu era concursada da Secretaria de Saúde. Eu trabalhava de dia, eu trabalhava de noite, eu trabalhava finais de semana. Só que tem uma hora que a idade vai chegando, né? Às vezes o peso da família está longe da família, e que a gente pensa, eu não quero viver dando plantão o resto da minha vida. E aí a gente começa a pensar: "E será que eu poderia trocar de especialidade?" A gente fala: "Nossa, mas começar tudo do zero", né. Por exemplo, a oncologia é uma área crescente, em franca expansão. E a gente hoje, eu ouso dizer que dentro da fisioterapia, a especialidade que menos tem pessoas especializadas é a oncologia. Só que é a que tem o maior número de pacientes. Uma a cada 3 pessoas vai ter câncer ao longo da vida. E que em menos de 10 anos, as estimativas mostram que o câncer vai ser a doença mais incidente do mundo, ela vai passar doenças cardiovasculares. Então a gente sabe que quem tem câncer vai ter que passar pelo tratamento oncológico e vai ter disfunção. E hoje o que acontece é que não existem fisioterapeutas especializados, habilitados para dar conta dessa demanda do mercado. Então hoje na oncologia ainda falta muito profissional para dar conta disso. E a área da oncologia é uma área que a gente consegue fazer essa transição. A maioria dos fisioterapeutas ou começam na ortopedia ou começam na área hospitalar respiratória. Essa foi a minha realidade também. Então, durante muito tempo, eu fiz as duas especialidades, né? Eu fiz oncologia, e quando eu fiz oncologia, eu ganhei, porque como eu passei em primeiro lugar na residência, eu ganhei a pós-graduação de terapia intensiva. Então, eu fiz as duas especialidades. E aí eu sempre atuei nas duas, só que teve um momento da minha vida, bem no início da carreira, aonde os meus plantões e o meu trabalho no hospital era muito maior, era o meu ganha-pão. Eu tinha poucos pacientes de oncologia e eu atendia pacientes em casa, né? Então eu comecei, como começar? Eu comecei atendendo muito paciente domiciliar. E essa é uma área
que também tem muito espaço na oncologia, porque a gente vai lembrar que os pacientes eles vão estar, às vezes, com fadiga oncológica, às vezes tratamento de quimioterapia, a imunidade baixa muito, então o paciente não pode ficar se deslocando, então são pacientes que precisam de atendimento domiciliar. E essa é uma outra área gigantesca, né, o home care de oncologia. Então foi o que eu fiz muito, então eu sempre atendi muito paciente em casa. Só que aí eu comecei a sentir a necessidade de também ter um espaço meu para atender. E aí foi aí que eu comecei, eu falei: "Gente, mas eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel de um consultório, eu não tenho dinheiro para ter os equipamentos, para abrir, e eu não tenho fluxo de paciente ainda. Como é que eu vou abrir e ficar pagando se o paciente não vem?" Imagina, gente, que isso foi há mais de 20 anos atrás. A gente nem tinha internet e mídias sociais para a gente poder hoje mostrar o nosso trabalho, se divulgar e aparecer como era no passado, né? No passado era puramente no boca a boca, na indicação. Era outra realidade do que é hoje, né? Mas aí eu pensava, como é que eu vou? Eu não tenho como pegar o meu salário do hospital para eu conseguir pagar um consultório. E aí foi que começam a surgir as ideias, então são as parcerias. Então eu comecei a atender no consultório de um colega médico. E aí, aqui hoje ainda esse modelo existe muito, que é o modelo de porcentagem, né. Então você ou subloca um período naquelas, né, na semana, eu vou terça e quinta de manhã, eu vou um período, eu vou 2 períodos, ou você paga para essa pessoa para usar o espaço dela, utilizando, né, o espaço dela e você paga em porcentagem. O que é mais fácil hoje, que não tinha na minha época, são os coworks, né. Hoje você tem várias clínicas muito legais, tem consultórios que você paga por hora de locação, vai até o consultório, atende seu paciente, depois você vai embora. E aí, essa que eu acho que é a pegada, assim, anota isso aí, pega essa chavinha agora. Por quê? Quando você hoje usa esses consultórios por locação, você pensa assim, né, porque a gente já pensa numa estrutura de uma clínica, meu Deus, eu tenho que ter um espaldar, eu tenho que ter bola, eu tenho que ter peso, eu tenho que ter, esteira, eu tenho que ter bicicleta, aí você começa a pensar naquela estrutura de uma clínica de ortopedia, que é o que vem na nossa cabeça, e você fala: "Como é que eu vou ir atender e levar tudo isso?". Em oncologia, a gente não precisa desse modelo, porque oncologia, a gente trabalha muito com a mão, terapia manual, terapia instrumental, exercício e o laser e o LED, fotobiomodulação. Então hoje, por exemplo, numa malinha de rodinha, que era o que eu fazia, eu tenho essa minha malinha até hoje, uma malinha de rodinha, eu consigo carregar tudo que eu preciso. Talvez um par de pezinho, TheraBand, eu posso usar aqueles bastões que são retráteis, eu carrego, eu coloco o meu laser, o meu equipamento de laser, o meu equipamento de LED terapia, e aí eu posso levar os instrumentais para fazer terapia manual, talvez um óleo, alguma coisa, e aí você consegue carregar. Então hoje é muito interessante esse modelo de você só paga a hora que você usa, porque até para você locar períodos, pode ser que naquele período, naquela semana, você ainda não tenha fluxo de paciente, né. Aí você paga por uso, por horário. Assim, aqui em São Paulo, a gente tem vários desses modelos. Eu tenho certeza que em várias localidades do país isso existe. Mas, então esse modelo de porcentagem é muito interessante, foi assim que eu comecei. E aí sempre eu, né, na época, o que que eu fazia muito? Eu me divulgava, né, eu ia me apresentando, ia falando, eu entrava em contato com a secretária dos médicos, eu entrava em contato com os médicos: "Olha, eu sou fisioterapeuta, eu tenho essa formação, eu atendo pacientes oncológicos, então quando você tiver pacientes que tenham, as disfunções e precisar, aqui está meu cartão, eu fico à disposição". Hoje mudou, né, hoje a gente não precisa ficar dependendo do que só o médico encaminhe para você, porque hoje você consegue, através das mídias sociais, dos canais da internet, você consegue mostrar o teu trabalho, a sua formação, e inclusive hoje existem inúmeras estratégias onde você consegue fazer que a pessoa que está procurando alguma coisa de fisioterapia oncológica, no que ela precisa, que o Google consiga mostrar você, tá? E eu volto no outro momento para a gente conversar sobre isso, porque isso é extremamente importante. Hoje, a gente não fica mais indo se apresentar o tempo todo para o médico, no consultório, mandando e-mail, porque hoje o paciente tem acesso direto a você. Ele vai lá no celular, ele vai no Google, ele vai no Instagram, e você pode aparecer para ele de forma proposital e intencional
na região, fala: "Nossa, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade tem essa pessoa". E aí isso é feito de uma forma estratégica. Então, hoje existem coisas muito mais fáceis, e aí você já pode deixar, esse endereço, esse local para você iniciar. E aí depois quando os volumes dos pacientes foram aumentando, aí fui aumentando o meu período de locação, fui aumentando, até que eu fui e aí depois eu montei meu primeiro consultório. Mas para iniciar, eu não preciso ter grande estrutura. Se você perguntasse para mim hoje: "Jaque, eu estou começando hoje, o que que eu preciso ter?", eu falaria para você: "Anota aí, você precisa ter ou um laser, um LED, se duvidar eu prefiro os 2, uma placa de LED e um laser, você precisa de TheraBand, você precisa de par de pezinho, talvez uma bola terapêutica, bastão e se você gosta muito de terapia instrumental, eu gosto muito de fazer terapia manual com a parte instrumental para soltar tecido e aderência, é isso que você precisa em oncologia. Oncologia, ela é diferente, você não precisa daquelas grandes estruturas igual o pessoal usa na neuro, na ortopedia, é isso que você precisa. Então hoje você coloca isso dentro de uma mala, de uma mochila e você tem o inicial, você tem o básico para você iniciar. Jaque, mas e aí depois se eu quiser começar a tratar outras alterações? Depois você pode ter uma plataforma vibratória, depois se você começar a atender linfedema, você pode ter outros recursos para te ajudar nessa jornada, mas para você iniciar em oncologia, é isso que você precisa, o investimento não é alto. O investimento maior vai ser na sua formação, você tem que ter uma boa formação, porque hoje tantos profissionais que indicam você quanto os pacientes, eles buscam pessoas com boa formação. Então a gente tem que ter uma boa formação, tendo uma boa formação, você consegue ter, com investimento baixo, iniciar seu atendimento, seja por cowork, seja por locação de período, seja por atendimento domiciliar, e é aí que você começa na oncologia. Então, não é um bicho de 7 cabeças entrar e começar a atender na oncologia, porque gente, hoje faltam fisioterapeutas para dar conta da demanda no mercado. A gente conversa, o que eu recebo muita mensagem: "Você conhece fisioterapeuta? Tem alguém para indicar na cidade tal? Tem alguém para indicar na cidade tal?", porque faltam profissionais ainda para dar conta dessa demanda do mercado. Lembra que nós estamos falando da doença que vai ser a doença número 1, vai ser a doença mais incidente do mundo em poucos anos. Então, tem muito espaço para a gente crescer e tem muitas ideias e estratégias para a gente iniciar na oncologia. Se quiser continuar aprendendo mais sobre fisioterapia e oncologia, fica aqui comigo no canal. A cada 15 dias eu sempre tenho vídeo novo, com conteúdo novo, fresquinho, para a gente conversar sobre fisioterapia e oncologia, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima.